Quaresma, que é um tempo no qual nós iremos nos dedicar através da oração, através das práticas quaresmais, da penitência, do jejum, da abstinência. Iremos nos dedicar a um processo de conversão mais profundo do que o de costume. A conversão é uma realidade que nos acompanha a vida inteira. Do início ao fim da nossa caminhada, nós estamos nos convertendo ou devemos nos converter. Mas na Quaresma intensificamos esse processo através das práticas quaresmais e através também da oração da igreja. Então, iniciamos um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, que é a celebração mais importante da nossa fé, e será celebrada através de um tríduo pascal. Quinta, sexta e sábado santos consistem para nós num grande domingo, onde nós celebramos a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor, a celebração mais importante da nossa fé. Mas também, na Quaresma, nós nos preparamos para a nossa Páscoa. Um dia nós iremos morrer. Esse dia nós não sabemos qual será, o que dia será, quando será. Mas sabemos que virá esse dia, que chegará esse dia. E quando esse dia chegar, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar convertidos, precisamos estar reconciliados com Deus, com os nossos irmãos, precisamos estar reconciliados. Então, preparamos também, através da Quaresma, para a nossa Páscoa, para a nossa passagem da morte para a vida de verdade, a vida plena, a vida eterna. A palavra central da Quaresma, que define a Quaresma, ou que resume a Quaresma, é morte. Na Quaresma nós morremos para o homem velho, morremos para os sonhos e os projetos que não são de Deus, morremos para o pecado, morremos para aquilo que não é de Deus, para depois vivermos com Deus, para depois ressuscitarmos com Deus. Então, na Quaresma, nós iremos aprender a morrer para aquilo que não é de Deus, a morrer para aquilo que não nos conduz a Deus, para depois vivermos com Ele. Enquanto na Quaresma a palavra forte é morrer em Cristo, na Páscoa nós iremos viver a realidade de ressuscitar em Cristo ou viver em Cristo. Então a palavra forte da Páscoa é viver, mas para viver precisamos morrer para o homem velho, para vivermos depois uma vida nova com Cristo. E nós morremos de maneira especial através das práticas quaresmais, que nós ouvimos aqui no Evangelho. A oração, a esmola e o jejum são as três práticas quaresmais que nos ajudam a morrer para aquilo que não é de Deus. Nós também, através dessas práticas quaresmais, superamos a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Através do jejum, superamos uma inclinação desordenada, uma inclinação que nós temos para buscar prazer em tudo. Para buscar prazer em tudo o que fazemos. Existe dentro de nós uma lei animal que nos faz fugir constantemente da dor e buscar o prazer. Através do jejum, nós aprendemos a superar essa lei e a buscar aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, e não bom e agradável para o nosso corpo ou para os nossos olhos. Através do jejum,
através da mortificação corporal, tirando, através da penitência, das renúncias, aquilo que nos causa prazer, nós aprendemos a equilibrar a nossa vida e não sermos assim um carro desgovernado, descendo ladeira abaixo, a ladeira do prazer acima de tudo, do prazer a qualquer custo. E não só devemos superar o prazer desordenado para as coisas ilícitas, mas também para as coisas lícitas. Não raramente, buscando desordenadamente coisas lícitas, passamos a buscar também as ilícitas. Por exemplo, quando nós comemos demais, quando nós somos gulosos e beberrões, nós passamos de uma coisa lícita para uma coisa ilícita. Nós usamos de um bem que é lícito, que é a comida, a bebida, e nos encaminhamos para algo ruim, que é a gula e a bebedeira. Então, no nosso jejum, nós vamos tirar coisas boas, nós vamos renunciar a coisas boas, para que alcancemos coisas mais boas ainda. E o que de bom nós queremos alcançar com o jejum? O domínio sobre a nossa carne, o domínio sobre esse desejo desordenado de ter prazer em tudo que a gente faz. Nem tudo que causa prazer é bom, e nem tudo que é bom causa prazer. A cruz, por exemplo, não traz nenhum prazer. E não tem nada melhor para nós do que passar pela cruz, porque através dela nós iremos chegar no céu na ressurreição. Através da esmola, nós superamos a concupiscência dos olhos. Temos em nós um desejo desordenado pela busca do ter, pela busca de possuir as coisas. Não vivemos contentes com aquilo que temos. Não vivemos, ou não raramente, vivemos descontentes com aquilo que temos, com o pouco que temos. E queremos mais, cobiçamos mais, desejamos possuir mais. Não só a casa boa, mas a casa melhor. Não só o carro bom, mas o carro de última geração. E essa compulsão por ter, compulsão por possuir, e que chega até nós também, ou é alimentado em nós através do olhar, através da propaganda, né? O demônio é ótimo em fazer propaganda. Através da propaganda, ele instiga o nosso coração a querer mais e mais, a buscar a felicidade nas coisas materiais. Então, através dos nossos olhos, nós nos perdemos na busca desenfreada pelo ter, pelo possuir as coisas. Então, a esmola é o remédio que nos cura desta paixão desordenada, desta desordem. Dando esmola, ajudando as pessoas que precisam, devolvendo o nosso dízimo com fidelidade. Devolvendo o nosso dízimo não mais ou menos, mas conforme a palavra de Deus pede, com fidelidade. Ajudando as pessoas carentes, dando, fazendo caridade com os meus bens, eu me desapego dos meus bens. Eu relativizo as coisas materiais em vista da minha vida no céu. Eu acumulo tesouros no céu. A esmola, então, é uma prática quaresmal, ou a caridade, uma prática quaresmal, que me ajuda a vencer a concupiscência dos olhos. E a soberba da vida, nós vencemos através da oração. Porque através da oração, eu tiro o meu eu do centro e coloco Deus. Através da oração, eu destaco, ou eu proclamo, a soberania de Deus sobre a minha vida. A primazia de Deus sobre a minha vida. Rezando e rezando mais na quaresma, eu coloco Deus no centro da minha vida. Então devemos rezar mais. Se você já reza na quaresma, você vai rezar mais.
Se você não reza na quaresma, você vai começar a rezar. Você vai ter vida de oração pessoal. Para quê? Para colocar Deus no centro e tirar você do centro. Porque a idolatria surge quando nós tiramos Deus do centro. E quando tiramos Deus do centro, podemos colocar tanto cada um de nós, podemos colocar o meu eu, podemos nos colocar nesse trono que é destinado a Deus, podemos colocar os bens materiais e podemos colocar a busca desenfreada do prazer. A oração então corrige esta desordem em nós, a soberba da vida, de querer a glória, de querer a vaidade, de querer nos colocar no centro de todas as coisas. Precisamos rezar e rezar muito para superar a soberba da vida. Queridos irmãos, através da quaresma, ou vivendo bem a quaresma, nós vamos viver necessariamente dois movimentos. Nós vamos nos afastar do pecado e vamos nos aproximar de Deus. Vamos nos afastar do pecado, esse é um primeiro movimento, e o afastamento do pecado se dá com uma tomada de consciência. Eu estou no erro, eu estou desagradando a Deus, eu estou desobedecendo aos mandamentos, eu preciso me confessar. Então, quando eu me confesso, eu me afasto do pecado. Eu tomo consciência de que não estou no caminho certo, eu tomo consciência de que é o momento favorável, é o momento da salvação, é o momento de eu me voltar para Deus e, portanto, eu me afasto do pecado, porque não é possível conciliar Deus com o pecado, o mal com o bem, não é possível. Eu preciso, para me aproximar de Deus, necessariamente me afastar do pecado. Então, eu me afasto do pecado, tomo consciência de que estou no caminho errado, faço uma boa confissão e depois me aproximo de Deus, sobretudo através da oração, participando da Santa Missa, rezando o terço todos os dias, fazendo leituras espirituais, lendo a Sagrada Escritura, lendo o catecismo da igreja, aprofundando os conhecimentos que eu tenho a respeito da minha fé. Eu me aproximo de Deus. Santo Agostinho nos ensina que ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém ama aquilo que não conhece. Como é que eu vou me aproximar de Deus se eu não conheço Deus? Então eu preciso rezar, eu preciso estudar, eu preciso meditar a palavra, eu preciso me aproximar de Deus. Eu me afasto do pecado, é o primeiro movimento. E o segundo movimento, o mais importante, eu me aproximo de Deus. Inclusive, eu me afasto do pecado justamente porque eu quero me aproximar de Deus. Eu quero viver junto com Ele. Eu quero ser santo, eu quero ser de Deus. Eu quero que a minha família seja santa, eu quero que a minha família seja de Deus. Então, eu me aproximo de Deus. As práticas quaresmais, todos os propósitos que nós podemos fazer servem a esse propósito: te afastar do pecado e te aproximar de Deus. Por isso, queridos irmãos, vamos pedir essa graça ao Senhor, que esta quaresma seja uma oportunidade para nós, uma oportunidade de nós nos afastarmos do pecado, abandonarmos os nossos vícios, os nossos excessos, os nossos erros, nos tornarmos pessoas melhores, mais santas, que vivem conforme a vontade de Deus. Vamos pedir a graça também de que ao final dessa quaresma nós estejamos mais próximos de Deus, que sejamos homens e mulheres mais íntimos de Deus, mais íntimos da palavra de Deus, mais assíduos na participação da igreja, na Santa Missa, dos sacramentos, e no final dessa quaresma nós sejamos homens e mulheres novos, renovados, transformados, que não seja mais uma quaresma na nossa vida e que não serve para nada, a não ser para alimentar o nosso ego. E aqui é importante a gente dizer: todo jejum, toda abstinência, toda penitência que você fizer, precisa ser feita nesse propósito, de te aproximar de Deus.
não de colocar no centro das coisas, não de te destacar como um homem ou uma mulher virtuosos, corajosos, capazes de tirar a cerveja, capazes de tirar o arroz, capazes de tirar sei lá mais o quê. Isso não importa. O que as pessoas pensam de você não importa. O que importa é o que Deus pensa de nós. É o que Deus sabe sobre nós. E o Pai que vê o que está escondido nos dará a recompensa. Então sejamos corajosos, sejamos audaciosos, né? Sejamos assim, de fato, firmes no nosso propósito, façamos propósitos firmes, relevantes, bem relevantes, mas não vamos colocar isso, anunciar isso na trombeta, não. Vamos viver isso para que a nossa penitência nos aproxime de Deus, nos torne pessoas mais humildes, mais santas, mais agradáveis a Deus. Importante isso. Eu conheci, né, várias pessoas que tiraram durante 40 dias, até no domingo tiraram, 40 dias tiraram a cerveja, mas beberam toda aquela cerveja na Páscoa, né? Chegou domingo de Páscoa, isso se esperar a Páscoa, né? Às vezes no sábado de manhã, na hora que está matando o porco e batendo nas crianças, já está também bebendo todas. Adianta? Não adianta. A quaresma ou a penitência é para tirar os seus excessos. Se depois lá na Páscoa você não souber beber com moderação, não adiantou você tirar nada, só alimentou o seu ego, só te afastou mais de Deus, só te aproximou mais do pecado, não adiantou. E com isso eu não estou falando que não adianta você fazer nada, não, adianta, se você fizer do jeito certo, na intenção certa, com a motivação certa. Então eu vou ficar 40 dias sem beber cerveja, tudo bem, fique. Né, se a cerveja é tão relevante na sua vida, que você vê que precisa tirar, então tira. Se a cerveja está tendo relevância, aliás, na sua vida, e você vê, sente que precisa tirar, então tire. Mas para que depois ela não tenha mais relevância na sua vida. Para que depois você saiba beber sem excessos. Para que depois você saiba beber sem ficar bêbado e enjoado, ou enjoada. Para que depois você saiba dizer não para a bebida, quando precisar. Se as redes sociais estão tendo muita relevância, muito destaque, está tirando o seu tempo, e você precisa tirar as redes sociais na quaresma, então tira, para depois você usar menos as redes sociais, para depois você ser mais comedido, mais moderado no uso das redes sociais. É importante dizer também que na quaresma a gente não tira, aliás, em momento algum de penitência, abstinência, a gente tira coisas ilícitas. Eu já atendi muitas pessoas que, durante um tempo de penitência, tiravam, por exemplo, a pornografia. A gente não tira a pornografia por uma penitência ou por uma abstinência. Não, 40 dias sem pornografia. Não, a gente tira sempre, o tempo todo. Não podemos ver pornografia nunca. Então eu não vou tirar na quaresma, eu vou tirar da minha vida. Eu não vou fazer penitência de uma coisa ilícita, porque as coisas ilícitas e imorais a gente simplesmente tem que tirar da nossa vida. É importante a gente dizer isso também, porque algumas pessoas caem nesse erro. Não, eu não vou cometer adultério na quaresma. Como assim? Você não vai cometer adultério nunca. Com a graça de Deus, você não vai cometer adultério nunca. Você não vai ser infiel nunca. Não só na quaresma, mas nunca. Então, não faça esse tipo de propósito. Agora, se por exemplo as redes sociais estão te levando ao adultério, à infidelidade, aí sim vale tirar as redes sociais, porque rede social é lícito. Mas está sendo ocasião para você pecar. E aí tem sentido, então eu vou tirar as redes sociais, porque isso está me levando a pecar, isso está sendo ocasião para a infidelidade, então eu vou fazer penitência das redes sociais. Para quê? Para que depois eu não seja refém dela, para que depois eu saiba dizer não no momento certo, para que depois eu saiba me abster quando eu tiver que me abster, quando eu tiver que dizer não, e assim por diante. Queridos irmãos, peçamos a graça ao Senhor,
de uma quaresma santa, produtiva, de uma quaresma frutuosa na nossa vida. Que depois, quando chegar na quinta-feira santa, de fato nós estejamos com o coração purificados para celebrar a Páscoa do Senhor. E eu termino dizendo, aqui um conselho e lembrança, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, um conselho e uma lembrança. Não invente passeio na sua Semana Santa. Está aí um bom propósito quaresmal, né, para você viver. Eu não vou passear na Semana Santa. Semana Santa não é feriado. Semana Santa não é momento de passeio, para ir para a casa dos parentes, atrapalhar os parentes a irem à missa. Todo mundo fica amontoado na casa dos parentes, e aí ninguém vai à missa porque fica sem jeito, ninguém reza ou faz a penitência da maneira adequada, porque vira aquele balaio de gato, ninguém consegue rezar do jeito certo. Semana Santa não é época de ir para a casa de parente. Semana Santa não é época de ir à praia, de ir para a beira do rio Araguaia. Então, se você não comprou as suas passagens, não compre mais. Bom, se você já comprou, agora você vai ter que ir, e chegando lá na casa do parente, ou na praia, ou sei lá onde você vai ter que procurar uma igreja. E você vai ter que fazer um esforço muito maior para viver a sua Semana Santa. Mas que seja a última vez que você faça isso. A última vez. Você que não comprou, não compre. Abandone essa ideia de passear na Semana Santa, se ainda dá tempo de abandonar. Mas se não dá tempo mais, que seja a última vez. Porque a Semana Santa é semana de você estar na sua igreja, na sua comunidade, na sua paróquia, participando da programação que a paróquia oferece para você. Para que ela oferece isso? Para que você se aproxime de Deus, se afaste do pecado. Para que você celebre a Páscoa da melhor maneira possível. Então, esse é um primeiro conselho, a primeira lembrança que eu quero deixar, né? Cuide para que a sua Semana Santa seja santa mesmo. Porque hoje nós estamos iniciando um tempo, uma partida que precisa ter linha de chegada, né? Algumas pessoas começam a largada, né, na quarta-feira de cinzas, e depois desaparecem. Não passam a linha de chegada, não recebem o prêmio, não recebem o troféu. É muito triste. Então comece agora uma caminhada e termine participando do tríduo pascal. Quinta, sexta e sábado santo é o nosso tríduo pascal. Faça também nessa quaresma o propósito de rezar todos os dias e participar da Santa Missa quanto possível. Quem sabe você pode vir à missa todo dia? Quem sabe você tem esse tempo de vir à missa? A nossa igreja é uma igreja jubilar. Vindo à missa e cumprindo todos os critérios para receber a indulgência, você pode receber todo dia a indulgência plenária e aplicar isso para as pessoas falecidas, inclusive. Então reze mais a missa, participe mais da Santa Missa. Quem sabe todos os dias, se for possível, diligentemente. Eu sei que muita gente está fazendo aí o propósito de participar da quaresma com o Frei Gilson, acordar 4 horas da manhã até às 6 horas, né? Até às 6, né? 6, dá 4 às 6. Então, dá tempo, terminou lá às 6, vem para a missa. 7 horas a nossa missa, dá 1 hora aí para você se organizar a sua família para vir participar da Santa Missa. Conclua aquele momento com o Frei Gilson recebendo a Eucaristia, e vai ser muito mais frutuoso do que não comungando, é claro, evidentemente. Então, participe mais da Santa Missa, aproveite essa igreja que é uma igreja jubilar para você receber as indulgências por você e pelos seus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.